Olá pessoal, então agora nós vamos mexer no ANSYS em si, na nossa análise de elementos finitos. A gente já fez toda a simplificação do nosso corpo de prova. Se você não assistiu às aulas passadas ainda, acesse no link aqui abaixo. E agora essa tela minha já é a tela inicial do ANSYS. Você deve entrar no Workbench, né? Então você pode procurar o ANSYS Workbench na sua lista de programas, entra, e daí o Workbench em si ele tem essa cara aqui, é essa tela. Nesse lado esquerdo a gente tem os tipos de análise que a gente tem que fazer. A versão estudantil a gente tem toda a parte do ANSYS estrutural, do ANSYS de CFD, que é a parte de fluidos, e também a de eletromagnetismo, né? Então aqui são todas as aplicações do ANSYS. Nós vamos estar focando aqui na parte estrutural, e especificamente nessa primeira aula, numa análise estática, como a gente já comentou nas aulas passadas. Então, para a gente começar a fazer a análise estática, a gente vai clicar nesse Static Structural e jogar aqui na área do Workbench. Então você clica na análise estática e arrasta aqui para o Workbench até ele ficar vermelho. Você vai soltar e agora a gente já tem a própria análise estática em si. Esse box aqui, esse quadrinho, ele fornece para a gente a sequência exatamente como que a gente tem que tratar essa análise. O primeiro passo, então, é a gente verificar o material. Se você der 2 cliques no Engineering Data, você tem toda a parte do material, né? de definição do material, definição das propriedades, qual tipo de modelo de material você vai estar usando e assim por diante. Ele já é criado, por padrão, um aço estrutural. Então esse aço estrutural é um material isotrópico. Então isotrópico, lembra que ele tem a resistência mecânica em todas as direções iguais. E ele aqui o que a gente precisa se atentar são os parâmetros de módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson e a densidade em si, para quando a gente quer aplicar uma carga relativa ao peso próprio, né? Então aqui a densidade de aço 7.850 e a parte isotrópica elástica, onde a gente tem o módulo de elasticidade igual a 200 gigapascal ou 200.000 megapascal, coeficiente de Poisson igual a 0,3, e depois também tem a parte de limite de escoamento e limite de resistência à tração. Essa parte de limite de escoamento e limite de resistência à tração, não necessariamente você precisa desse dado para resolver a análise estática. Esse dado é um dado de resistência mecânica do material, onde você vai comparar os resultados que você teve com esses limites, com essas propriedades mecânicas do material. Mas aqui o que a gente precisa, os dados necessários para fazer uma análise estática, é o módulo de elasticidade, que é a rigidez, e o coeficiente de Poisson. O coeficiente de Poisson ele é a relação entre deformação de um lado, de uma direção com outra direção da peça. Então, por exemplo, se você tem uma barra e você traciona ela em uma direção, esse 0,3 significa que você vai ter 30% de deformação nas outras direções que você não está aplicando a força. A densidade ela serve para fornecer o peso da peça. Então, se você for ativar, por exemplo, a gravidade, se você quiser levar em consideração o peso próprio do componente, você tem que considerar essa densidade aqui nesse parâmetro. Nessa parte aqui do lado, no toolbox, a gente tem várias outras aplicações aqui de material que a gente vai preparar algumas aulas para falar somente disso, mas para essa análise aqui a gente só verificou que a gente está usando um aço aqui estrutural, e é o aço que a gente vai definir para fazer a nossa análise. Então eu posso fechar, eu vou voltar para a minha área de projeto, e em seguida eu tenho que carregar a minha geometria. A geometria eu clico com o botão direito, ponho Import Geometry e vou procurar, dou um browse aqui nela.
você vai na pasta que você gravou a sua geometria, seleciona ela, lembra que tem que estar num formato STEP ou IGES, né, para a gente conseguir abrir, e duplo clique para conseguir carregar. Então você vê que aqui ela já aparece com um tique, né, de certo, então quer dizer que você já pode seguir para a próxima sequência. Quando eu der 2 cliques aqui no Model, ele vai abrir o Mechanical, que é a parte de análise estrutural de elementos finitos em si do ANSYS. Então ele abre um novo software. Esse Workbench nada é mais do que um software, como se fosse uma área de trabalho realmente, onde ele puxa os outros softwares que você está querendo trabalhar. Então, se você quiser trabalhar com análise estrutural, ele vai chamar o Mechanical. Se você quiser CFD, ele vai chamar o CFX, ou Fluent, né, que são os softwares de CFD do ANSYS, e assim por diante. Mas ele é uma área de trabalho onde você passa a chamar outro software que realmente você vai trabalhar nele. Então, esse é o Mechanical. E aqui ele também tem as etapas que a gente tem que fazer baseado naquele procedimento que a gente já tinha comentado. Então, o material, a gente já viu ele na parte do Engineering Data, né? E agora aqui, a gente só precisa verificar se ele está atrelado corretamente. Então, para atrelar o material aqui, você vem em Material, e aqui no Assignment ele tem o nome do material que você criou lá. Se você tivesse um novo material, ele estaria aparecendo aqui nessa lista e você poderia selecionar ele. Como é uma geometria em superfície, que a gente já até comentou, por que da superfície, a gente tem que definir a espessura aqui. A espessura é a espessura total do componente, que são 3 milímetros. E a gente também tem que prestar atenção no tipo de offset dessa espessura. Como essa superfície é uma superfície média, que a gente gerou no CAD uma superfície média, então o offset type, ele é o middle. Se eu quisesse ir para um lado ou para o outro, eu posso tanto definir como top, como bottom, ou como user defined, que seria um offset que eu daria o valor desse offset. Como ele está no meio, eu deixo como middle, e a gente vai então para a parte de malha. A parte de contato, que até a gente teria que definir, a gente não vai ter contato nessa análise, por quê? Porque a gente só tem uma peça, então você só vai ter contato, a gente só vai ter que definir contato quando a gente tiver mais de uma peça na análise. Mas nesse caso, como a gente só tem uma peça, nós não temos contato. Então a gente vem para a malha, e a malha, você pode gerar ela com o botão direito e clique em Generate Mesh. Então aqui a gente já vê essa malha aqui, você vê que ela já definiu a espessura aqui corretamente. Nós não vamos entrar também muito em detalhe na malha, mas se você quiser vir em botão direito, Insert, aqui tem todas as ferramentas de malha que você pode trabalhar para melhorar a sua malha. Nós vamos comentar disso em próximas aulas, mas para esse caso, vamos ficar só com essa malha padrão, que já está suficiente para o nosso estudo. O próximo passo, então, lembrando, a gente definiu o material, definiu a espessura, fez a malha. Agora está faltando a gente definir as condições de contorno, que são as restrições e as cargas. Então, no Static Structural aqui, botão direito, Insert, eu vou definir primeiro a minha condição de restrição. As condições de restrição, elas estão aqui, aqui é um suporte fixo, displacement, tem todas essas opções. No caso, esse Fixed Support, ele restringe todos os graus de liberdade do elemento. Então ele vai fixar tanto os graus de liberdade de translação quanto de rotação dos elementos existentes. Eu vou selecionar essas duas faces, que é onde ela está realmente presa, né, na madeira com a porca. E agora eu defino também a força. Então essa força eu coloco aqui e vou definir o local de aplicação da força como sendo aqui embaixo. Você vê que ele selecionou
né, essa superfície tanto faz você selecionar de um lado ou de outro. E agora a gente tem que definir a direção e o valor da força. Então, a definição aqui eu vou trocar por componente. Se eu deixasse como vetor, o vetor ele vai aplicar essa força normal à superfície. Eu sempre prefiro, quando possível, deixar como componente que eu tenho um controle maior da direção dessa força. Então, nesse caso, nosso sistema de coordenada, eu tenho que aplicar ele aqui na vertical para baixo, que seria no eixo Y, menos Y, né? E lembrando o peso, né, da nossa estrutura é 702,74 gramas. Então a gente coloca aqui 702,74 vezes 9,81. A gente estava em gramas, a gente foi para Newton, né, que é o que está ali. Bom, beleza. Aqui a única coisa que está errada é que a direção, o sentido aqui está ao contrário. Então eu vou colocar um menos para ele ser definido por menos y. E agora essa análise está pronta para rodar. Então definimos a espessura, definimos o material, fizemos a malha, definimos a condição de restrição, aplicamos a força e ela está pronta para rodar. Eu venho em Static Structure, botão direito, Solve, ela vai resolver. E aqui eu tenho a parte de solução. Então os resultados eu vou analisar nessa parte aqui de Solution. Eu venho em cima de Solution, botão direito. O primeiro parâmetro que a gente vai analisar, esse deformation, é o deslocamento. Então quanto que a peça se deslocou. E o segundo parâmetro que eu vou analisar é a tensão de von Mises. Então selecionei os dois selecionados. Então aqui, primeira interpretação de resultado que eu vou fazer é que com essa força aplicada, o meu corpo de prova ele se desloca 0,63698 milímetros na ponta. Então a máxima, a deformação ela está aqui no vermelho, né? É desse jeito que a gente tem que interpretar. Então, com a aplicação dessa força, eu tenho um deslocamento de 0,64 aí, milímetros. Existe sempre uma grande confusão entre deformation e deslocamento, né? A deformação que a gente fala em português, ela é uma medida dimensional, que é o nosso epsilon, que vem do ensaio de tração, e a medida que também o extensômetro lê. Aqui o deformation que o ANSYS traz é um deslocamento, é um valor em milímetro, é o quanto ele realmente se deslocou. Então tenha em mente que existe essa diferença entre deslocamento, deformação. Em vários lugares você ouve se falar de uma maneira ou de outra, mas até eu acho que o mais importante, não só se ater ao que está certo, o que está errado da palavra, mas é saber o sentido físico, né? Aqui nós estamos falando de um deslocamento em milímetro, deformação é adimensional e está mais relacionado com tensão. Então só presta atenção nisso. E a próxima parâmetro de análise aqui seria a minha tensão equivalente de von Mises. O von Mises, para esse caso, ele acaba sendo meu melhor parâmetro para eu analisar, por ser um aço baixo carbono, ter um comportamento dúctil, então uma tensão equivalente boa para se analisar a combinação de tensão que eu tenho em cada elemento é a tensão de von Mises, onde ela é uma resultante de todas as tensões principais. Então aqui a minha máxima tensão, eu posso ticar aqui no máximo, ela está falando que a minha máxima tensão acontece aqui na minha menor seção transversal, né? Com o valor de 20,47 megapascal. Se a gente quisesse responder já ao nosso objetivo da análise, considerando que o limite de escoamento do material é 250, você
tem um coeficiente de 12,2, você divide os 250 por 20 megapascal, você tem um coeficiente na ordem de 12, então, portanto, está bem dimensionado, você não vai ter nenhum problema para a falha de ruptura plástica, que é o que a gente definiu no começo da nossa análise. Agora, um ponto muito importante que a gente sempre gosta de ressaltar é como eu posso ter uma visão crítica para analisar esses resultados. Então, no próximo vídeo, a gente vai fazer uma comparação de extensometria com essa análise. Então, a gente vai fazer esse teste experimental e comparar os resultados que a gente obteve na área experimental e virtual, para ver o quanto que a gente está próximo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!